Entretanto, nós observamos que nesse tempo de ser conhecido, também nós observamos as mazelas que acontecem, por exemplo, das amizades virtuais, onde o que nós ficamos sabendo dessas amizades, na verdade, ficamos a ver por fotos, por uma frase, nós observamos por onde eles andam, o que estão fazendo, apenas por isto. E isto vai gerando em nós uma superficialidade brutal, além de entender que nós temos tantos amigos, tem pessoas que têm milhares de amigos virtuais, mas vivem numa solidão profunda. E eu tenho me preocupado com isso. Porque a minha geração, eu estou com 47, e a minha geração era aquela que jogava bola na rua, aquela que brincava de bola de gude, aquele povo que levava topada, vivia sempre com o dedão, desculpa a expressão, lascado. Né? Eu sou do tempo, eu morava perto da praia, então toda semana a gente estava jogando bola, jogando voleibol. Eu tinha muitos amigos e compartilhava com eles. E nós fomos crescendo dentro desse ambiente. Mas eu percebo que hoje em dia, além do processo da insegurança estar muito forte, os hábitos estão mudando. E nós vemos que aquela geração que não se ouvia falar de depressão, de crises, né, emocionais, percebemos que nós temos uma geração que sabe até ter muita informação, mas sofre com problemas, né? E parecem ter muitos amigos, mas às vezes falta um para te escutar. E eu queria trabalhar um pouquinho com isso hoje, né? De forma que eu prego hoje subordinado ao tema. Fala comigo, cultivando. Vamos de novo, porque foi. Cultivando a amizade. Mas não é aquela amizade, não, que tem o Rios, né? Que o cara canta, o cara dá o golpe no outro, faz, a amizade é tudo. Nessa não, tá? Cultivando a amizade. E eu quero começar desafiando a você. Veja como o cultivo da amizade, sobretudo numa comunidade que você se vê sempre, às vezes é difícil. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do lado e diga assim, a amizade. Não vale irmã com irmã não. Peraí, você olha para trás, olha para frente, marido com mulher também não pode. Filho com mãe também não pode. Olhe para alguém que você, né, olhe para trás, olhe para o lado assim. A amizade deve ser cultivada. Amém? Veja que muitas vezes você vai olhar para alguém que você vê toda semana e você olha para ela. A amizade deve ser cultivada. Você não conhece a pessoa. Você até senta junto dela. Às vezes você está na célula que ela faz parte, mas você não conhece nada dela e ela de você. E eu tenho tensionado a trabalhar com que a igreja cresça conhecendo um ou outro. E mais, crescendo, conhecendo um ou outro, sem que isso signifique que eu tenha que sair e ir para outro lugar, porque eu passo a não suportar o outro pelo jeito do outro. E me parece que Gravatá tem muito um processo assim, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, um pastor amigo disse, cuidado com o que você faz. Eu disse, mas por quê, pastor? Porque aqui o povo fica chateado, vai embora e você nem sabe por que foi. Você falou uma coisa, ele não gostou e foi embora. Eu lembro que eu brincava muito, dizendo assim, e falando sobre um determinado tema, eu falava assim, porque a gente às vezes brinca com Deus demais, né? Eu disse, se eu fosse Deus, eu matava você. Eu me matava. Ainda bem que eu não sou Deus, porque aí não preciso matar ninguém. Mas isso era dentro de um contexto brincando, né? Dizendo assim, olha, se eu fosse Deus. Imagina Deus conhecendo você profundamente. Fora desse sorriso lindo.
sabendo por onde você anda, com quem você conversa. Aí eu disse, se eu fosse Deus, eu te matava. E eu, como pastor, matava também. O pastor não sobra, não. Ai, meu Deus, para que eu falar isso? Doeu no coração dele. Eu fiquei chocado. Eu disse, menino, tem mais coisa para se ficar chocado do que uma bobagem dessa. Então as pessoas, e pararam de vir. Então as pessoas se chocam hoje com coisas que não deveriam se chocar, né? Tem tanta coisa que deveria ter mais, como é que eu diria, mais calma, tolerância. Vivemos numa sociedade intolerante, né, que se defende atrás de um smartphone ou se defende atrás de um computador. É importante que na hora de se colocar, não se coloca. Nos momentos decisivos que deve se colocar, não se coloca, se esconde. Eu não vou entrar nesse detalhe não, senão vou criar uma celeuma. Mas vamos lá. Mas quando eu estava pensando sobre isso, cultivando amizade, eu quero dizer para vocês que amigos são um presente de Deus. Amém? Tem alguém que é meu amigo aqui? Quem não é, levanta a mão que a gente vai ter uma conversa séria agora. Eu só vi meia dúzia, né, levantar a mão. Vou perguntar de novo para não passar vergonha. Quem é meu amigo aqui? Muito obrigado. Quero dizer para você que você é um presente de Deus para a minha vida. Imagina se tu não levanta a mão. Você é um presente de Deus. Amigos são presentes de Deus, né? São bênçãos na nossa vida e cultivar amizades exige, presta atenção, exige esforço, Lenilda, paciência. Paciência. Imagina, Viviane para aguentar Kiara, que está fazendo aniversário hoje. Precisa paciência, um esforço assim sobrenatural. Quando você conhecer mais Kiara, você vai entender. É brincadeira, Kiara. Então, mas amigos, a amizade que se torna genuína, você vai precisar disso. Na verdade, Kiara, amigos são facilitadores da nossa vida. E viver sem eles é bem difícil. Eu quero te dizer uma verdade que eu aprendi ao longo da vida, é que sozinhos nós vamos mais rápido. Mas com os amigos nós vamos mais longe. Pode ter certeza. Então não vá sozinho, não. Vá com os amigos. Traga ele com você. Por isso nós precisamos valorizar, eu e você, uma amizade. Porque são presentes de Deus. Amém? Amém ou não amém? É por isso que o proverbista que nós lemos agora, no capítulo 17, verso 17, diz assim, em todo tempo, ama o amigo. Fala comigo, em todo tempo, ama o amigo. Perceba, a Bíblia diz, nos deixa claro que Deus criou o ser humano. Tem algum ser humano aqui? Louvado seja o Senhor. Para viver em comunidades. Gênesis capítulo 2, verso 18, e a gente entende isso como casamento, não é comunidade. O Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um adjutor ou uma ajudadora, né, para que seja, na verdade, adequada, para que possa estar junto. Então, desde o princípio, o Senhor estabeleceu que o homem vive em comunidade. Porque ali haveria estabelecimento de filhos, e aí filhos de filhos, e aí se criando uma sociedade. Agora, Deus cria o homem com essa intenção. Mas com o passar do tempo, há uma degradação desse pensamento. E alguns pensam que viver só, ou basicamente só, porque é isso que acontece. É algo bom, que na verdade não é. Viver em comunhão é uma necessidade minha e sua. Você está entendendo isso?
Eu gosto dos meus momentos de solidão ou solicitude. Solitude, eu gosto. Eu gosto de ter meus momentos comigo mesmo. Até que eu me abuso comigo mesmo e quero ficar com alguém. Não tem esse dia que você olha para o espelho e diz assim, meu irmão, eu estou abusado contigo. Vou conversar com outra pessoa. Não é? Veja se não é. Tem dia que você quer conversar com alguém, você quer desabafar, você quer conversar, né, amenidades, você quer estar com alguém. Porque eu e você não fomos criados para viver sozinhos. E não confunda nesse processo, né, usar para a sua vida aquele provérbio popular que diz: é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. É melhor, como é que diz? É melhor estar sozinho. E aí as pessoas ficam repetindo isso. É melhor ficar sozinho, é melhor estar só do que mal acompanhado. E elas vão dizendo isso para se isolar, para se isolar. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E eu fiquei pensando, Rodolfo, que dedinho podre da gota. Que você não encontra ninguém bom. Só encontra má companhia. Ninguém presta. Só moar. E aí a gente começa a descobrir então que o problema não está no outro. Olha para o irmão que está do lado e diga assim: o problema pode estar contigo. O problema é sempre com o outro. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Não, querido. As pessoas são diferentes. E na vida, na caminhada, sim, você vai encontrar pessoas que não merecem a sua presença, nem sua amizade, mas não significa que sejam todos assim. De forma que eu penso que reconhecer, valorizar as boas pessoas que Deus coloca na nossa vida é uma questão de inteligência. Tem alguém inteligente aqui? Quem não é inteligente, levante a mão. Então, querido, tem amigos. Eu lembro que uma vez eu fiquei muito impactado. Eu trabalhava numa distribuidora de tecnologia e um amigo, né, tinha sido meu discipulador. Hoje ele é bispo, mas então na época eu não lembro se ele era pastor, mas tinha sido meu discipulador, um camarada inteligentíssimo, tinha sido diretor da Embratel naquele tempo, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás. Camarada que viajava com governadores, estava sempre nos melhores lugares, mas eu todo sábado frequentava a casa dele porque ele era meu discipulador. E mais outro tanto de jovem. E era uma pessoa muito humilde. Mas era uma pessoa assim, sabe? E eu me lembro que depois que ele sai da Embratel, ele vai para uma empresa chamada Avante. E a Avante é, em Pernambuco, uma das empresas top em tecnologia. E toda a segurança da SDS, né? De monitoramento, boa parte, eu não sei se ainda, elas faziam tudo no estado inteiro. E eu não sei se você percebeu que tem aquelas câmeras chamadas Speeddome. Elas fazem uma volta, né? De 360 graus, elas acompanham, elas vão e voltam. Mas dentro daquele poste há uma caixa. E naquela caixa há um no-break. No-break é um pequeno dispositivo que na hora que falta luz, ele é acionado para que aquela câmera não funcione. Então a Avantia precisava desse no-break. E só a nossa empresa tinha um no-break que quando voltava a luz, não precisava reiniciar manualmente. Então eu comecei uma conversa com esse amigo para que ele pudesse comprar a gente. E ele começou então a comprar.
E poucos meses depois, ele já fazia o nosso quase 50% do nosso faturamento. E a empresa que nos fornecia, então, começou a puxar papo com a empresa dele. E eu disse, a gente vai perder a exclusividade dessa empresa. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E a pedra era esse meu amigo. Que quando a empresa se chegou para fazer o meio de campo, ele cortou. E um dia, conversando com ele, ele começou na ponta do lápis fazer todas as contas. Eu não me acho uma pessoa burra, não. Mas eu me senti um idiota na frente dele, porque ele começou a fazer todos os cálculos de impostos, e não sei o quê, porque eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, por que, fulano, vocês não compram direto? Eu sei que a empresa está fazendo o caminho, querendo cortar o caminho. E vocês poderiam comprar direto. A verdade é essa. Aí ele olhou para mim e disse, matematicamente nós perdemos um pouco de dinheiro. Mas não perdemos nosso amigo. E eu fiquei então impactado. Aquilo me chamou a atenção. Naquela hora ele estava dizendo, dinheiro não é tudo. Naquela hora ele estava dizendo, eu estou ganhando, mas quero que você ganhe. Porque ir sozinho, você vai mais rápido. Mas com amigos a gente vai mais rápido. Quem está entendendo essa palavra? Então ele era um cara assim, eu fui aprendendo. E veja como isso é verdadeiro. Uma questão de amizade. Vamos dar um passo a mais. Em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10. Diz assim, melhor é serem dois do que? Porque se um cair, o outro levanta. Queridos amigos, são instrumentos de Deus para nos animar. Não é fazer graça, é nos animar. Tem dia que a gente está entristecido. Corrigir, nos ajudar a crescer. Amigos promovem encorajamento. Encorajamento. Mas observe o quanto nós estamos longe desta verdade muitas vezes. Certo tempo atrás, eu conversava com uma pessoa que queria minha ajuda, ela não é da igreja. E ela estava muitíssimo decepcionada com o marido dela, porque o marido dela estava vendo algumas coisas na internet que não deveria ver e tal. E ela estava muito decepcionada. Já não queria ter mais nada com ele, se sentia traída e tal. E aí eu comecei a falar para ela o que é que eu achava, o que eu tinha vivido. Por fim, ela estava extremamente incomodada, colocando como é que um homem pode fazer isto, como é que ele me trai assim. Eu disse, não acho que isso seja no ponto de vista de um homem. Vamos observar de um outro, eu sei que isso gera polêmica. Mas independente de qual seja a interpretação que você tenha, ela estava se sentindo traída e eu comecei a falar para ela que aquilo não era um problema, um processo, no meu entender, de caráter. Porque a maioria dos homens que atendo, que tem problemas com pornografia, nunca pensaram em trair sua esposa fisicamente. Nunca pensaram em deixar a esposa.
Mas a verdade eram homens que se viciaram na dopamina, no hormônio do prazer. Vivem na pressão e têm um smartphone ali na mão. Eu acho alguém que está na pornografia um viciado como alguém que está viciado na cocaína ou em qualquer outra coisa. Porque a pornografia tem malefícios intelectuais, emocionais, espirituais. Tem todo esse peso. Mas como ela se sentia traída, eu fiz uma pergunta para ela. E eu disse, mas senhora, se não fosse o seu marido, se fosse o seu filho, que não tem namorada. E ela lembrou que o filho também. Quem ele está traindo? Mas então eu fiz uma outra pergunta para ela. Eu disse, além de se ofender, a senhora já chegou para conversar com seu marido por que ele está fazendo aquilo? Já escutou ele? E por fim eu fiz uma pergunta, e mais, já se escutou? Aí ela disse, me escutar? Para quê? Aí eu disse, sim, precisa se escutar. Porque tem coisas no relacionamento que perdem a graça primeiro para a mulher do que o homem. Não significando que aquilo não é importante para o homem. Por exemplo, como o sexo. O fato da senhora perder mais previamente o desejo, seja hormonal, seja o que for, não significa que teu marido perdeu a graça como a senhora. E aquilo que era tão bom passou a ser tão ruim, com tanta tecnologia e tanto conhecimento para mudar isto. Mas quando não há interesse, isso não tira o fato de existir um problema. E aqui eu não estava querendo dizer quem é culpado, mais culpado, menos culpado. Mas eu queria dizer que havia um problema. E você vai entender onde eu quero chegar. E aí eu fiz uma pergunta para ela, porque ela queria se separar, e eu disse assim, mas onde é que fica aquele juramento que a senhora fez lá no altar, dizendo que deveria, aceitaria estar junto na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença? O que é que a senhora vai fazer com isso? O que é que a senhora vai fazer quando Salomão nos ensina que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. O que você faz quando alguém cai? Além de ficar ofendido. Além de se doer. Porque a maioria dos homens que eu conheço consome a pornografia, mas nunca traíram suas esposas fisicamente, nunca tiveram a intenção. E aí eu falo sempre que para mim é uma outra droga. E eu não quero me deter muito nisso. Mas depois de muitos anos de ministério eu percebi que o consumo de pornografia é quase igual do homem para a mulher. O homem fala, a mulher não. O homem fala com orgulho, como fala de mulheres, às vezes denegrindo. Mas estatisticamente, o consumo é basicamente igual.
Eu não preciso ser nem vidente nem profeta para saber que 50% da igreja, isso é uma estatística, consome pornografia. Não sei quantos por cento de pastores consomem pornografia. E o que é que se faz com isso? Quando um cair, o outro levanta. É vida na vida, são problemas reais. Agora vamos aprofundar. Certamente depois de eu ter falado isso, eu chamei a sua atenção. Ou você concordando muito ou não concordando nada, mas sua atenção está aqui, amém? Aí eu quero fazer uma pergunta para você, porque na verdade eu estou te provocando até agora para chegar no ponto onde eu quero chegar. Se por acaso eu perguntar para um casal, se eu perguntar, por exemplo, para Viviane, Viviane, quem é a sua melhor ou seu melhor amigo? Quem é? Então, seu melhor amigo é seu marido. Sim ou não? Ele não se comporta como sua amiguinha, sua amiga. Mas ele é seu melhor amigo, porque não tem ninguém. Depois de 10 anos de casado, meu filho, a partir dos 10 anos, não tem ninguém que conheça melhor você do que a sua mulher ou seu marido. É verdade ou não é? Não tem. Então ele é teu melhor amigo, sabendo das tuas qualidades e dos teus defeitos. Lógico que algumas pessoas têm poucos defeitos. Eu, por exemplo. Então quem é o seu melhor amigo? Aquele que convive com você. Então a minha pergunta é, se ele é melhor amigo, aonde estou eu no dia que ele cai? Mas eu não trato isso como amizade. Eu não trato isso como um relacionamento de amizade. Quando a tua mulher erra, o que é que você faz? Quando o teu marido erra, o que é que você faz? Por isso eu quero dizer que amigos são instrumentos de Deus para nos animar, corrigir, levantar e, sobretudo, nos fortalecer. Tem hora que você chama e diz, vem cá, senta aqui, que eu quero conversar com você. Está errado isso aqui, ó. Mas eu vou te ajudar. O que você faz quando é o teu filho no erro? Você joga fora? Quem está entendendo até aqui? Agora olhe para o irmão que está do lado e diga assim, vai melhorar. Não, é brincadeira. Você vai dizer, vai piorar. Segundo lugar, indo para o final. O segundo lugar é rápido, mas é profundo. Eu queria que o pastor do louvor começasse a subir. Sem dúvida nenhuma, quando falo desta forma, você percebe que para você ser amigo, ser parceiro do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, vai denotar, vai ter que ter um esforço, filho. Para você ter boas amizades, você precisa cultivar, isso precisa de tempo. Porque na parte B do verso 17, do capítulo 17, diz assim, e na angústia nasce um irmão. Sabe quando você descobre que alguém é teu amigo? Na angústia. Quando ninguém chega perto. Quando as pessoas vão embora. Quando você já não proporciona mais aquilo. Você quer saber quem é um amigo seu? Quer? Um amigo seu é aquele que liga para você, ele procura, sem precisar nada de você.
Mas se precisar, qual é o problema? E mais, às vezes a gente fica assim porque alguém vai precisar de algo da gente. Mas como cristãos, na observância que alguém está precisando, o que é que eu faço? Eu sou mais um daqueles que sumo? Vocês estão entendendo que às vezes a gente está muito longe da verdade? Oh, eu estou vendo. Eu estou vendo. O que é que eu preciso de mais? Mais o quê? Ah, eu preciso fazer uma ação social. Eu preciso tirar foto. Meu irmão, no dia que eu precisar tirar foto, essa igreja precisar fazer isso. Não é ação social, nem amizade, nem porcaria nenhuma. O fato de você não estar vendo não significa que não está acontecendo. Mas sem dúvida nenhuma haverá sempre desafios no cultivo das amizades. Sempre você vai ser desafiado a conviver com outro que é diferente, pensa diferente, age diferente de você. A Bíblia fala sobre isso. Atos capítulo 15, verso 39 diz: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Meu irmão, estamos falando de dois ícones da Bíblia, Paulo e Barnabé. Quando Paulo se converte, a igreja renega Paulo, porque Paulo era matador de cristãos. A igreja não aceita Paulo de bom agrado. Paulo então vai para o Egito. E quem vai buscar ele é Barnabé. Quem vai direcionar ele e trazer ele para perto é Barnabé. Quem vai incluir ele no meio dos crentes é Barnabé. Mas agora Paulo cresce. E há uma primeira viagem missionária. E estava Barnabé, Paulo e agora João Marcos. Mas João Marcos era um menino. E acontece é que João Marcos sente saudade de casa e pede para voltar. Paulo fica irritadíssimo, achando que era falta de compromisso. Agora eles estão na segunda viagem missionária. E Barnabé, que tinha um parentesco com João Marcos, queria levar ele de novo. Os dois brigam. Mas brigam violentamente. Ao ponto de Paulo ir para um lado, Barnabé para o outro lado. A Bíblia diz que Barnabé vai para Chipre. Irmãos, tem problemas. Aprenda uma coisa aqui, olhe para mim, meu irmão. Olhe para mim, por favor. Olhem para mim e preste atenção no que eu vou te dizer. Você que está em casa, perceba. É na coletividade, é na igreja, que você aprende a ser crente. É na diferença. É até na escrita. Você aprende a ser melhor. A ter paciência. A ter longanimidade, que significa um longo ânimo. A ter misericórdia. Misericórdia é não dar para o outro o castigo que o outro merece. É um desafio. Eu vejo que às vezes as pessoas se aborrecem uma com as outras. E elas vão. E ao invés de conversar, elas preferem ir embora. Teve coisas aqui em ministério que diz assim: pastor, o senhor vai estar, né? Eu disse, não. Para decidir uma coisa,
como essa, uma coisa boba. Não. Vocês precisam conversar e acertar isto aí, porque um vai fazer uma coisa e outro vai fazer outra. E o resto é só uma questão de conversa, de relacionamento. E de repente você está aqui, você é daquelas pessoas que se aborrece fácil. E já veio de uma igreja porque se aborreceu com a irmãzinha fulano de tal, com uma coisa que o pastor falou, que fulano falou, e você vai viver nesse berçário gospel até quando? Se aborrece com tudo e tudo vai embora, até quando? Até quando você não vai aprender a ter uma conversa séria, sem necessário se estapear? Eu posso ter uma conversa séria com o Kaique e não se estapear. E no final, dar um abraço nele, ele em mim, e ficar tudo resolvido. Porque gente grande resolve assim. A não ser que seja um processo de mau caratismo, que não dê para caminhar, e mesmo assim você perdoa. Não dá para caminhar aquele caminho na paz de Deus longe. Você está entendendo isso? Eu tenho ensinado que o orgulho e a falta de perdão destroem amizades. Veja, a gente está se aproximando do Natal agora, né? E eu vejo o crente que diz assim, é o tempo mais hipócrita, crente dizendo. Então, antes que chegue o Natal, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você não participe de alguns velórios, sepultamentos, como eu participo, porque pelo ofício de pastor, mas eu vejo algumas coisas que eu gostaria de dizer para você aprender. Tem coisas que não adianta você fazer em cima de um caixão. O desespero ali. Não adianta. O que você tiver que fazer, meu filho, faça em vida. Vou dizer uma coisa para vocês. Pode não parecer, mas quando eu cheguei em Gravatar, eu estava magrinho. Lembra daqueles espaços de vida da Herbalife? Pois é, eu tive um daquele, aqui em Gravatar. Estava magrinho. A pandemia que... Mas eu lembro que eu me preparei muito para aquilo. E eu lembro quando chegavam lá, eu falava de tudo. Doutor fulano de tal falava isso e tal, a ciência fala isso, e começava a falar. E o cabo assim, ó. Mas a gente sempre fazia uma foto colocando o antes e o depois. Aí eu tava falando e de repente o cara me interrompia e disse, isso aqui é você? Rapaz, era você antes, que é agora, né? Isso aqui era você antes? Eu disse, era. Aí ele disse assim, eu quero comprar. Eu passei meia hora falando, mas como ele viu que aquilo que eu falava dava certo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente fez o travessia agora, algumas pessoas começaram a compartilhar muitos testemunhos. E tem gente que vai fazer o próximo travessia, porque uma das pessoas que foram, ou as pessoas que foram, saindo, procurando seus parentes que tinham brigado, filho com mãe, pedindo perdão. Conversando. Aí você diz, mas essas pessoas eram crentes já. Mas foram confrontados como você está sendo confrontado hoje. Aí as pessoas dos quais as pessoas procuraram e disseram, eu quero ir nessa igreja. Eu quero ir nessa igreja. Sabe por quê? Uma boa parte das pessoas que eu conheço não consegue evangelizar ninguém. Porque é grosso, é grosso. Falta amor.
dificuldade. Eu vou te contar uma história que eu escutei nesses dias. Pode desligar as luzes aí. Eu queria que você ficasse de pé. Não saia, não vá ao banheiro, não vá tomar água. Essa pessoa conta que de repente estava com o carro parado no sinal, olhando para baixo, num momento difícil. Ela tinha acabado de perder o seu marido e de repente a pancada. Buf! Quando ela olha para o retrovisor, ela vê um caminhão que bateu nela. E ela desce, um pouco irritada, e ela fala e disse: o que foi que houve? Aí o camarada disse: eu posso lhe falar a verdade, moço? Pode. Moço, eu cochilei. E quando ele falou cochilei, ela disse que olhou para o céu. Foi um negócio de 3 segundos, mas veio um turbilhão de coisas. Mas quando ela olhou para o céu, ela lembrou que estava passando uma das piores dores da vida dela, que era o luto. E que aquele para-choque não tinha significado nenhum. De repente ela disse: moço, vai embora. Fica em paz, vai em paz. Ela disse: não, moça, quer pegar o meu telefone? Ela disse: não, fica em paz, é só um para-choque. Repete comigo: é só um para-choque. Repete de novo: é só um para-choque. Fala de novo: é só um para-choque. E aí ela começa a dizer: você já parou, já refletiu que tem coisas na sua vida que é só um para-choque? Que tem coisas que estamos dando um valor absurdo. Você pode estar aqui morrendo por dentro por algo que aconteceu e você está colocando um valor tão absurdo que você não consegue dormir, você não consegue ter paz. Foi uma palavra de alguém, foi um débito que alguém tem com você, foi uma bobagem, mas eu quero te dizer, é só um para-choque. É só um para-choque. Deixa pra lá. É só um para-choque. Tem gente que diz: eu não estou mais aguentando essa situação. Por quê? É só um para-choque. Deixa aí. Deixe a pessoa aí. Deixa ela seguir. Deixa ela... É só um para-choque. Mas pastor, ela está me devendo. É só um para-choque. Alguém que era tão teu amigo te fez algo, é só um para-choque. A Bíblia diz sobre Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, e também João Marcos. O tempo passa. Presta atenção. Tem pessoas que hoje podem não ter utilidade nenhuma para você. E você pode não ter utilidade nenhuma para essas pessoas. Mas sobretudo não tem utilidade nenhuma para você. Paulo brigou com o seu melhor amigo por conta de uma discordância de pensamento. Os anos se passaram, agora Paulo está preso. Está sozinho. Só Lucas estava com ele. E de repente, ele faz as pazes com Barnabé e ainda manda dizer: diga a João Marcos que ele vem aqui. Quem? João Marcos. Porque ele é muito útil para o meu ministério. Presta atenção, meu amigo. Não despreze as pessoas. Quando você sair daqui, quem sabe você vai hoje com esse pensamento, que tem coisas que estão tirando a tua paz, mas é só
um para-choque. Você precisa deixar ir. Precisa voltar a dormir em paz. É só um para-choque. Mas fulano é uma cara de pau. Você está morrendo por dentro e fulano vai contra uma cara de pau. Deixa ir. É só um para-choque. Não perca a sua paz. É só um para-choque. Fulano é debochado. Deixa ele com o deboche dele. Porque o deboche dele vai levar ele para a ruína e para a solidão. Mas você tem amigos mais chegados do que irmãos. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Muito obrigado pelo teu povo, Senhor. Nos ajuda a caminharmos juntos como igreja, como família, entendendo que nós temos as nossas diferenças, mas nós não precisamos ir embora por conta disso, porque muitas dessas coisas são apenas coisas, e coisas passam, mas as pessoas ficam, mas nem sempre, para sempre elas ficam. Elas são mais importantes. O Senhor nos criou para estar em comunidade, para estar junto com o outro, ainda que o outro não seja como eu, o outro pense diferente. Quem sabe, Senhor, há pessoas aqui que não falam com o irmão, Senhor. Quem sabe tem pessoas aqui que querem comprar uma briga desnecessária por uma coisa que nem utiliza. Senhor, quem sabe tem pessoas aqui que nesse Natal precisam ajuntar a sua família, viver os bons momentos, viver o que é mais precioso. Quem sabe, Senhor, todos nós precisamos dizer só um para-choque. Mais importante é minha família em paz. Mais importante é eu estar bem com meu pai, com minha mãe, com meus filhos, com meus irmãos, com meus amigos que o Senhor me deu, Pai. Assim, Senhor, eu te peço que o Senhor faça com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia! Unidos. Você pode dar a salva de palmas?